Essa história de vida é da Lúcia Cabral. Lúcia é uma mulher negra, seu cabelo é liso, do tamanho médio e grisalho. Ela está sentada, vestida com uma camisa preta e um par de brincos pequenos e prateados. Atrás da Lúcia há plantas e árvores em volta. Fim da descrição. Então, eu sou Lúcia Cabral, tenho 56 anos, sou assistente social, coordenadora da ONG Educap, onde hoje eu me encontro agora nesse momento. Eu acho que da década de 80, onde começa a entrar um pouco do progresso aqui, né? Porque até os anos 80, 82, 83, por aí, a gente não tinha energia elétrica da Light nem água potável da SEDAI. A gente tinha uma associação que trazia água, né, e colocava água nas casas. A gente tinha uma rede que era na associação de moradores. A gente utilizava transformadores para poder ter energia elétrica mais potente. Para você ver que a gente foi ter uma TV pequenininha, preto e branco, na década de 70. E a gente não tinha geladeira. Naquela época a gente comprava gelo para fazer o famoso suco da jarra. Então, aquela época foi era uma época que a gente não tinha água, que a gente carregava água na cabeça, lata d'água na cabeça de verdade. Aqui no Alemão teve muito. Até a década de 80, a gente ainda usava poços artesianos no Alemão. Então, vê que o progresso não chegou aqui, não é tão velho, não. É bem novinho ainda, né? Tem 40 anos. Há 40 anos atrás que a gente teve acesso à água potável, porque antes era um bicão que tinha na entrada da grota, que deveria estar lá hoje, que eu acho que era uma coisa de identidade e de cultura, né? Que marca a história do Alemão, que é uma história que nasce de vários migrantes, tanto do Nordeste quanto da região Sudeste, Minas, São Paulo e Espírito Santo. E é uma história assim viva aqui era um grande canavial. Era uma fazenda, né? Que foi loteada depois e dividida e virou esse bairro que é o Alemão hoje, habitado por quase 200 mil habitantes, ou talvez 200 mil habitantes, que foi uma pesquisa já feita na época do PAC. Então, para o IBGE, nós somos 65 mil. Isso numa contagem lá para 2000. Mas a gente nunca foi esse número. Esse número, para mim, é proposital por conta da política pública que é direcionada ao número de habitantes. Então, não é real. E aí esse morro foi crescendo. Aqui onde eu estou era mata. Aqui onde eu estou é o pé da Serra da Misericórdia. Então, só existia um campo de futebol, um valão, e não tinha nada do que tem hoje, essa habitação. Essa habitação começou a crescer quando o Educap veio para cá. E aí o povo começou a absorver os terrenos que ainda tinha. Mas na década de 80, esse morro que está aqui atrás, ele cresceu na década de 80, quando as famílias do Morro do Mineiro começaram a ter filho e não viram mais espaço para entrar para dentro da serra, e aí começaram a ocupar outros terrenos de nível mais baixo da serra. Então, assim, eu acompanhei todo o progresso do Alemão, né? Toda essa história de discussão, de política pública, de construção de um território onde a gente precisava brigar para ter acesso à educação, para ter acesso a saneamento, para ter acesso a direitos humanos. Sim, num contexto muito forte, para que a comunidade se sentisse parte da cidade. Então a gente cresce tentando fazer isso. E aí com 12 anos me tornei uma pessoa que fui dar aula de explicadora para as crianças por causa de um contexto que eu via que as pessoas vieram do Nordeste, às vezes não sabia ler e escrever, e precisava sempre de alguém que lia e escrevia para escrever suas cartas. Aí eu comecei a fazer isso e senti desejo de montar uma escolinha. Meu pai montou uma mesa, 2 bancos grandes, igual banco de igreja. E aí eu comecei a dar aula para adulto e para criança, ensinar as pessoas a lerem e escreverem. Então a minha história começa na educação, aí eu faço fundamental, faço médio na formação de professores e me formo em professora de ensino fundamental, primeiro
primeiro período, né? É primeira fase. Na época era do CA até a 4ª série, né? Hoje já tem fases. E aí, nesse período, eu dei aula em escola particular, trabalhei dirigindo uma creche no Morro do Mineiro e me envolvi com vários movimentos e coletivos por luta, por melhoria para a juventude, para a criança, para o adolescente. E aí foi quando, na década do final dos anos 90, eu trabalhava com EJA e dirigi uma creche. Trabalhei com EJA no SESI, né, 10 anos de atuação com EJA, e trabalhei dirigindo essa creche. Foi na época que eu conheci o CEDAPS, no final de dos anos 90 para 2000. E aí eu conheço o CEDAPS, e aí é onde eu conheço toda a estrutura fora favela. Porque antes eu ficava muito no território, debate muito voltado à educação, mas nunca numa política pública mais ampla. E em 98 também teve um marco muito forte na minha vida. Em 98 eu perdi meu pai. Eu perdi meu pai por falta de política pública de saneamento básico. Ele, numa chuva, caiu num bueiro na entrada da rua Joaquim de Queiroz, onde era Colurbe, e contraiu leptospirose, ficou uma semana doente. Ele não era homem de ir ao médico, ficou trabalhando em uma gripe incubada. Era a leptospirose destruindo o organismo dele. Quando foi uma época que estava em greve os hospitais, minha avó internada, a gente conseguiu a internação dele no Pedro Ernesto, mas isso de domingo para segunda, ele passou no hospital tentando conseguir vaga para ele, no Pandideu Castilho, e aí da segunda para terça, minha mãe conseguiu vaga para ele lá, ele foi transferido para o Pedro Ernesto, na madrugada de segunda para terça, ele faleceu, 3 horas da manhã, fazendo diálise. E aí ele estava com 54 anos, novo, era uma pessoa incrível, incrível. Ele ajudava todo mundo, muitas casas no entorno da minha, ele que ajudou a construir, levantar, era um pedreiro de primeira, era um encarregado de empresa, trabalhou em Santa Teresa, numa empresa chamada Acrópolis, ele fazia a manutenção desse terreno das casas do dono da empresa, era um homem muito respeitado pelos estudantes de construção civil, estudante de, como é que fala? Engenheiro da construção civil e arquitetos que faziam estágio lá com ele. Então, assim, era um cara incrível e meu pai é a pessoa que mais marca a minha vida. A minha mãe é uma pessoa especial, mas o meu pai era uma relação, sabe, muito forte. Ele ainda é muito forte, eu guardo ele no meu coração. Mas parece que ele sempre está presente em tudo que eu faço. Ele era uma pessoa de coração bom, gostava de ajudar todo mundo, não queria saber se a pessoa tinha ou não tinha, o que importava é ele fazer o bem. Então ele tinha um tempo curto mesmo na Terra, eu acho. Ele veio com uma missão, ele cumpriu a missão dele e foi embora. Porque semanas antes dele morrer, ele falou para a gente que ele vinha sentindo isso. Eu já cumpri minha missão aqui, já vi meus netos, já vi meus bisnetos, não, já vi meus netos, e aí eu já criei vocês, e agora vocês ficam com o resto da missão, e eu vou partir. Ele falou isso um dia na cadeira de balanço, semanas depois ele adoeceu e morreu. E assim, é uma coisa muito forte, eu e minha irmã com ele, a minha irmã caçula. E na semana que ele morreu, e ele ainda veio até mim, foi uma coisa incrível. Eu escutei meu pai de manhã sentado na beira da minha cama, ele veio falar comigo, tinha acontecido uma caixa d'água, encheu e ele me chamou e avisou que a caixa estava cheia e que ia alagar a casa. E eu senti a presença dele e vi ele. E minha irmã também, no mesmo dia, né? Eu acredito que a gente tem uma relação forte com uma pessoa, ela está sempre presente em tudo que você faz. E assim, eu acho que hoje a missão que eu tenho aqui no Educap, tudo que aconteceu na minha vida desde que ele foi embora, é muito da fortaleza dele e da orientação dele. Porque foi um homem que sofreu muito, porque teve a mãe assassinada. Na década de 70, minha avó foi assassinada pelo padrasto dele. Foi um feminicídio, hoje diria isso. E esse homem nunca pagou pelo crime que
que cometeu, ele completou 100 anos ano passado e é amado lá na cidade. Um homem que assassinou uma mulher, que tirou a vida de uma pessoa que era muito querida também. Ela trabalhava na lavoura de algodão, tinha acabado de chegar, e ele foi, por causa de fofoca de irmã do meu pai, ele deu uma pancada e quebrou o pescoço dela. Aí ela caiu no chão e teve testemunhas, que foi o padrinho do meu irmão, que estava presente no dia e contou tudo aqui no Rio, quando ele chegou no Rio, para o meu pai. Daí meu pai sofreu até o último minuto. Eu sei que hoje ele deve estar junto com a mãe dele, que era o amor da vida dele, era essa mãe. E a gente só se comunicava por carta, sabe? A minha irmã, Ana, parece muito com ela. Assim, esse homem outro dia viu, acho que a foto dela, e falou que ela parecia com a Alice, que era minha avó. Aí, assim, são coisas que foram acontecendo que eu acho que me impulsionou a brigar pela questão da violência doméstica, entendeu? Acho que a vida da gente, várias coisas é gatilho para você impulsionar em ações e desejos de ver dias melhores. Então, assim, eu ultimamente me assusto muito com o número de feminicídio que acontece nesse país afora, que ainda, por mais que a gente tente falar sobre essa violência que existe no país, ainda assim ela tem vezes que parece que está bem gritante, que parece que é legal matar, parece que é legal tirar a vida do outro. É uma coisa que, por mais que você tente entender, você não consegue. Por mais campanha que você faça contra a violência, por mais leis que exista, e o povo ainda encontra brecha para judiar, para matar, para fazer todas as maldades que o mundo existe, né? Parte dos nossos políticos, essa grande violência. Só voltando um pouquinho para conhecer mais da sua infância também, eu queria saber se você gostava de ouvir histórias. Você falou que era noveleira, mas você gostava de ouvir histórias? Eu gostava quando eu sentava, minhas tias, minha avó começava a contar as histórias dela, né? As histórias que ela e a irmã dela pariram filho na beira do rio, que fizeram parto, jogaram as crianças nas costas e ia-se embora trabalhar na lavoura. Assim, são histórias fortes. Eu acho que um pouco da minha fortaleza vem dessas histórias dos nossos ancestrais. Eu acredito e acho que isso é verídico, porque quando eu começo a falar sobre ancestralidade, e aí você vai relembrando das histórias dos mais velhos, que faziam parte da sua vida, que eles contam a fortaleza da mulher do passado. Então, nesse momento, a gente começa a avaliar que realmente a mulher, ela vem nessa fortaleza, porque tem história de outras mulheres, das nossas ancestrais, que também foram fortaleza para sobreviver à questão da mulher. A mulher, o lugar da mulher, que é onde ela quer, já existia, era onde ela queria, mas ela era massacrada a todo tempo. Ela trabalhava na lavoura, ela era massacrada. Ela trabalhava em casa, na beira do fogão, ela era massacrada. Então, assim, essa fortaleza vem dessas histórias. Eu acho que as histórias dos antepassados, elas têm que ser contadas. A gente pode escutar a historinha do lobo mau? Pode. Mas não era historinha de lobo mau que eu escutava. Era história dos nossos ancestrais, de mães, avós, bisavós, que a gente escutava, que foi construindo a minha identidade, entendeu? Igual a minha mãe, que ia contando a história das tias dela, dos avós, dos tios. Então, hoje, a gente não tem quase isso. Isso a gente resgata nas nossas ONGs. Porque é legal a criança entender que por trás dela existe uma mãe, uma avó, uma bisavó, um tataravô, que foi guerreiro, que lutou. Porque tem muitas crianças, às vezes, aqui, que são descendentes de escravos, que sofreram, que ainda carregam marcado na sua história o racismo e o preconceito. Então, assim, é legal a gente falar. Eu acho que isso mexe muito e traz a você essa força de luta para resistir e para criar. Porque eu me vejo hoje no EduCap, mas a minha história foi assim, ela foi se construindo
traçando minha trilha, e eu fui só seguindo. Gravo também na memória as festas culturais que tinham dentro da escola. Teve um ano, a minha professora do 3º ano, ela era espírita, Dona Maria Aparecida, tem um centro até hoje, ela já faleceu, mas tem um centro dela, que acho que a filha herdou, que é na Rua da Fazendinha. Então, um ano que lá tinha muita festa folclórica, e aí a gente dançou, a gente fez uma roda do candomblé, e eu participei. E não existia esse preconceito que hoje existe. Então, assim, quando começa a falar sobre preconceito com o espiritismo, eu acho assim, com todo preconceito com uma religião de matriz africana, ele é cruel. Porque na época que eu estudei, no 3º ano, a gente falava sobre religião e respeito à religião. E eu cheguei a dançar na roda de candomblé que teve numa festa folclórica para mostrar as danças que existe o respeito aos orixás. E hoje não pode. Hoje a escola não fala sobre religião. Eu acho que as escolas precisavam falar mais sobre isso, sobre a história dos nossos ancestrais, sobre a história do negro mais potente. Não sobre a história que Cabral veio e descobriu o Brasil, que ele não descobriu nada, né? Ele trouxe, foi coisa ruim para cá, né? Deixou um legado muito ruim. E o negro não, porque tudo que o negro deixou foi construção, foi sangue, suor e lágrima. E assim, eu acho que isso tem que ser falado na educação, isso tem que ser mostrado na educação. Se hoje as favelas sofrem tanto, é porque ela carrega ainda a corrente da história da escravidão. Por isso que nascem as periferias e favelas, né? Vem dessa história do abandono de quem construiu esse país, de quem realmente, do indígena que vivia aqui nessas terras, porque a gente tem esse pedaço aqui onde a gente está, tem uma história indígena, que é o bairro de Inhaúma, onde os portugueses chegam, ocupam e destroem os rios, e que é o rio Faria Timbó, que corta aqui, aquele rio que a gente passou, que você vê ainda aqueles pássaros que ainda habitam ali. Então, eles são legado ainda daquela história, onde ali os índios pescavam e aportavam navio com escravo, sabe? Tem a casa do Barão de Macaúbas, aqui em Inhaúma, tem o Clube Português, a maioria dos moradores do bairro de Inhaúma são portugueses, tem o casarão do Barão de Tamandaré, é isso mesmo. Tem um casarão aqui que virou asilo, que depois foi destruído, e que hoje vive ali à mercê de algumas atividades, mas que poderia ser um lugar cultural, porque o nosso país ele destrói tudo que é cultura, que eu acho que é para não guardar as marcas que ficam para a história, que você vê grandes casarões destruídos. Aqui teve a casa da Princesa Leopoldina, teve um casarão que era um casarão ali no Mangueiral, e ele foi ocupado porque ele esvaziou. Na década de 80 a gente lutou para virar um museu, mas o poder público nunca deu de conta. E aí foi destruído. E Lúcia, ainda na sua educação, depois da escola, você fez algum curso? Não, durante a escola eu sempre gostava de fazer cursos. Eu acho que a minha formação antes do ensino médio foi vários cursos. Aí eu fui fazer o normal, mas depois que eu acabei não conseguir ir para a faculdade, eu fui fazendo vários cursinhos. Até em 98 eu fiz o primeiro curso de informática. Foi quando veio essa coisa da informática, da tecnologia, e aí foi lá que eu comecei a fazer. Mas engraçado que onde eu tive acesso a ter um e-mail, a um computador, foi no CEDAPS, na década dos anos 2000, que o Francesc fez meu primeiro e-mail, que depois eu perdi, onde eu guardava os primeiros registros de construção de projeto social, onde eu debatia toda essa construção. Quer dizer, a minha maior universidade foi o CEDAPS. Foi onde eu construí minha história de liderança, de referência. Liderança não, que eu não gosto, né? De referência comunitária, respeitada, com um pensamento respeitado e numa construção de uma formação política, porque o CEDAPS, ele não é só um espaço que fala sobre promoção de saúde e prevenção como um espaço de diálogo só,
Para o CEDAPS, promoção de saúde e prevenção de saúde, isso eu aprendi, que é muito mais amplo, que não é só discutir que tem que dar o preservativo ou que tem que falar sobre tuberculose no território, mas que o espaço de promoção e prevenção, ele é amplo e você tem que dialogar com vários temas. Educação, direito a saneamento básico, a esgoto, direito a acesso à água, direito a acesso a um ambiente mais saudável, que é a questão das florestas, direito à alimentação, direito a uma clínica de saúde com qualidade, discutir a questão de cultura e lazer. Então, o CEDAPS, eu acho que deveria ser uma organização que fosse exemplo para outras políticas públicas, que tivesse escuta, porque o CEDAPS dialoga saúde com sentido mais amplo. Porque saúde, eu acho que é a ponta para a gente poder trabalhar outras questões. A gente já dialogava saúde no território, mas era uma coisa muito pequena. Mas o CEDAPS trouxe o mundo do que é a promoção. Que eu acho que hoje, nesse debate, pensando fora da caixinha, é a Universidade CEDAPS. Como que você se encontrou com o CEDAPS? Então, meu encontro com o CEDAPS foi no final dos anos 90, com uma pesquisa que foi sobre a primeira infância com a Unicef. O meu primeiro encontro com a Wanda foi no SESC. Se eu fechar os olhos, eu lembro como foi. A Wanda com aquela mãozinha dela, aquele jeitinho dela, todo doce, falando sobre a importância de dialogar sobre educação na primeira infância. Aí eu já dirigi uma creche aqui no Alemão. E assim, foi muito importante, que foi uma abertura, porque antes eu tinha um diálogo com... naquela época as creches ainda estavam na assistência. Aí eu peguei o período de transição da assistência para a educação infantil, e assim, foi muito forte, foi importante esse diálogo. Porque antes as creches eram depósitos de criança, eles não tinham acesso à formação. E aí eu já trabalhava com educação no construtivismo, Paulo Freire. E aí eu entendi da importância de trabalhar com aquela criança e me fortaleceu mais. E aí dali em diante foi uma relação muito forte de aprendizado, de experiência, de troca. Nossa, eu não saía de dentro do CEDAPS. Eu comecei a me afastar mais quando eu construo, através do CEDAPS, esse espaço. Porque aí eu fui trabalhar com a experiência do CEDAPS, eu fui trabalhar com a implantação das clínicas da família, eu atuei na Secretaria de Trabalho, promovendo e gerando emprego dentro do Jacarezinho, e aí, através do CEDAPS, eu comecei a ter uma formação mais profunda de favela, de outras favelas, de como trabalhar, de como atuar, de como promover através do trabalho. Então, assim, foi realmente uma escola. E dentro do CEDAPS eu fui me encontrar na universidade também, né? Na universidade formal. Porque para mim o CEDAPS realmente deveria ser considerado uma universidade popular, igual tem lá fora. Lá fora tem. E o CEDAPS deveria ser reconhecido pelo Ministério da Educação. Porque é uma formação que trabalha desde a juventude até a liderança mais velha. E a liderança fica lá, e cada dia um aprendizado novo, e é uma construção, entendeu? E para mim o CEDAPS foi a universidade popular que eu tive na minha vida. Foi a minha primeira formação e visão do que é política pública de verdade. Porque a gente não só dialogava política pública de saúde, a gente dialogava política pública geral. Porque a saúde precisa desse relacionamento de construção. Então não tem como mudar uma história que a gente tem experiência. A gente precisa que os governantes reconheçam esse espaço como um espaço educativo popular. O CEDAPS precisava desse título. Essa coisa de você trabalhar em pares é muito forte, a gente aprende isso no CEDAPS. A gente aprende que trabalhando junto, a gente constrói um mundo melhor. A gente não vai sarar a ferida do mal do mundo, mas a gente vai amenizar. Não tem a mordida da maçã? A Soninha até falou. Então, essa mordida da maçã foi o que me trouxe vida, a dinâmica da maçã. Foi entender, porque antes eu pensava que eu queria salvar o mundo todo. Até hoje a gente pensa um pouco assim,
Mas quando a gente lembra da dinâmica da mordida da maçã e da construção compartilhada, a gente sabe que a gente dando mordida devagarzinho, aos poucos, a gente vai conseguindo transformar o caminho. Mas eu não posso engolir a maçã inteira, porque eu vou morrer entalada, entendeu? E é isso que a gente faz nas nossas instituições de base comunitária. Constrói de pedacinho em pedacinho. Antes uma casa alugada, era o Educap. Depois um espaço que era um barraco, e hoje esse espaço que tem aqui. Entendeu? É disso que a gente fala. E aí a construção passa a ser humana, porque a gente dá vida ao que a gente faz, e aí a gente começa a transformar vidas. Cada cidadão que entra aqui, ele tem que entender que ele é cidadão de direito, desde a criança até a adolescência, a infância, o adulto, a mulher e até o homem que a gente atende. É disso. E como você acha que o seu trabalho junto com o CEDAPS impacta na saúde? Eu acho que todo o aprendizado que hoje eu carrego e que eu permaneço dentro da saúde foi com o CEDAPS. Tipo, participar de conselhos distritais, participar de conferências. Eu já organizei 2 conferências com a Fiocruz. A primeira foi ano passado, a segunda que foi agora há poucos dias, né? Essa daqui, ó, que foi organizada por um grupo de moradores de favela, e eu estava na organização, junto com a Fiocruz, e mais uma participação em São Paulo. E agora todo mundo se organizando para ver como vai ser a nacional, né? Se eu for ou se eu não for, eu estou satisfeita que eu já fiz o meu trabalho para sinalizar a importância. E outra coisa, por conta do aprendizado do CEDAPS, na saúde, eu trabalhei 7 anos com a implantação da Clínica da Família. E articulei a 3.1, 2.1 e 3.3, áreas programáticas, né? Então, construí uma história de aprendizado e depois fui repassar conhecimento como articuladora das ações intersetoriais de saúde. Foram 7 anos no Viva Rio. Foram 7 anos dialogando saúde, contratada pelo Viva Rio. E dialogando com a Secretaria de Saúde. E hoje eu faço parte dos colegiados gestores das unidades de saúde do Alemão. Agora a gente vai construir o colegiado da Paz, que é o colegiado com todos os gerentes das unidades e lideranças comunitárias. E eu que chamei esse colegiado para poder dialogar território e saúde. Você lembra em que momento começou esse seu engajamento social, em ativismos? Olha, foi mais forte quando morreu em 2007 21 jovens no Alemão, por questão de segurança pública. Quando a gente perde muito, e eu perdi muito aluno nessa época meu, que morreu, a polícia matou um garoto de 12 anos. Quando você se incomoda, ou você tem a reação de agir, ou você tem a reação de esquecer tudo que passou. E eu acho que eu aprendi que eu tinha que agir. E nessa época eu já atuava com CEDAPS, mas eu tinha medo de ter uma ONG. Mas eu acho que o CEDAPS me deu mais força nessa época para construir um caminho melhor, que era uma referência que a gente já tinha, e lutar mais. Antes a gente era muito no nosso mundinho, né? Mas eu acho que em 2007 teve uma abertura maior na minha vida. Porque, na verdade, a gente já faz as coisas, mas nem se dá conta. Mas em 2007 foi onde eu me senti muito mais forte para lutar por vários outros temas. Porque saúde é isso. Ela te leva a debater e questionar todas as outras políticas. Porque é preciso, entendeu? E como que o Educap começou? O Educap nasceu de um movimento com jovens, com CEDAPS no projeto Sexo é Vida. Esse foi atender os jovens da comunidade que viviam em vulnerabilidade. E aí a gente trabalhava fazendo camelôs educativos, no baile funk, em espaços onde eles estavam vendendo trabalhando. E aí foi um momento onde a gente começa a sentir que precisa nascer de verdade. É um parto, né? A gente gera, vai gerando, e uma hora nasce. E foi isso que aconteceu. Foi a época que a gente foi um momento de gerar mesmo, de implantar a semente
dela ir crescendo, crescendo até nascer. E aí em 2008, dia 8 de março de 2008, nasceu o primeiro espaço do Educap, sem estar legalizado. E depois a gente perdeu o espaço e eu corri atrás e consegui o barraco aqui. Foi onde a gente, no dia 5 de novembro de 2011, a gente legaliza o Educap. E aí, minha filha, é correr para o abraço e realizar. E realizar com dinheiro, sem dinheiro, com casa, sem casa, com barraco de madeira. A gente tem que fazer, sabe? A ação é fazer. Fazendo, vai desencadeando as ações. Você falou um pouquinho sobre que às vezes a gente faz e nem percebe, né, que está fazendo. Teve algum momento que você se compreendeu como uma ativista, como uma liderança? Eu acho que o meu momento foi em 2007. Foi muito forte isso. Porque quando você perde ou quando você vivencia uma realidade, você começa a acordar que realmente você precisa abraçar a causa ou largar de mão e esquecer aquelas vidas. Mas foram vidas que marcaram a minha vida. Então, foram momentos que marcaram porque você é mãe, você tem filhos. Você imagina os seus filhos, seus netos e bisnetos vivenciando isso. Você não quer. Então, você começa a brigar para que isso não aconteça. Em toda a sua trajetória de ativismo aqui no Educap e antes, teve algum momento que te marcou? Assim? Então, o que marca muito são as perdas na violência. Eu acho que todas as fases de perdas na violência, desde o adulto, o adolescente e a criança, isso marca muito, porque isso mexe com a tua saúde mental. Então, para mim, todos os momentos de violência que marcam o alemão, eles marcam a vida da gente para o resto, até o fim, porque aí você ou cria força para lutar contra, ou cria o medo. Eu não criei o medo, eu criei a força. E aí sigo em frente, tentando transformar vidas e criar impacto, entendeu? Que é com o jovem, com a criança. E quais são os planos para o futuro? Os meus planos é ampliar mais o espaço. Os meus planos agora a gente está construindo novos caminhos de compartilhar uma gestão de um novo projeto e a gente sempre está trocando e mostrando para o mundo que a gente existe, que a gente se fortalece e que todo mundo pode fazer, entendeu? E o meu futuro a Deus pertence e isso aqui é uma coisa, o Educap é uma coisa que acontece. Ao mesmo tempo, às vezes que a gente está meio cabisbaixo, daqui a pouco aí vem um vento, levanta a poeira e a gente se ressurge mais fortalecido, entendeu? Mas viver território de favela é isso. Uma hora a gente está bem, outra hora a gente está assim, esmurecido, mas aí sempre tem alguém que levanta a cabeça da gente. Mas isso é a vida é assim. A vida é cheia de altos e baixos e pedras no caminho. A gente só tem que pular elas e se reativar e ter uma reação para poder ter a ação de reagir todas essas dores que a gente sente, essas faltas que a gente sente. Porque senão se a gente não acreditar na gente, quem vai acreditar? A gente tem que se confiar em si próprio, acreditar em si próprio, porque aí sim a gente consegue avançar. Eu nunca posso deixar de acreditar em mim, porque se eu desacreditar em mim, se eu desacreditasse mesmo, esse espaço aqui não existiria, entendeu? Porque não tem essa história de dar a pesca pronta. Então, o CEDAPS é meio que te trabalha, te ensinando a pescar, aí você alcança voo se você quiser. Ou então você fica só esperando o peixe chegar para você. E o peixe não vem. E a gente tem que aprender a pescar sozinha também. Então, o CEDAPS me ensinou a ser independente.